Olá, este é o Tribucontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó e eu tô aqui com os advogados tributaristas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Périson. Oi, Marcelo. Tudo Olá, bem? Luciana. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a retroatividade benigna da lei na área tributária. Périson, você pode nos explicar o que é retroatividade benigna e qual é a relevância no contexto tributário? Posso, Luciana? É o seguinte, a princípio, a lei não retroage os seus efeitos, né? Então, quando surge uma norma, ela vai gerar efeitos para frente. Inclusive, tem o que a gente chama de vacatio legis, que é o tempo em que as pessoas vão tomando conhecimento da norma para daí, depois de determinado prazo, começarem a segui-la. Na esfera tributária, a gente ainda tem uma garantia um pouco mais estampada na Constituição, que fala da irretroatividade da lei e estabelece prazos de anterioridade diferentes do Código Civil, né, justamente para assegurar os contribuintes da não surpresa. Quer dizer, eles têm que ter uma justa expectativa para realizarem os seus negócios. E tem uma exceção contra a retroatividade da lei, está no artigo 106 do Código Tributário Nacional, que é quando, para beneficiar o contribuinte, mais um ponto, em relação a penalidades, né? Vamos dizer que mude a alíquota do imposto. Ela não vai retroagir, mas se tiver uma alteração de penalidade, um fato deixa de ser considerado ilícito do ponto de vista tributário, e eu já fui autuado, aquilo vai retroagir para me beneficiar. Ou se uma multa que era de 1.000% passar a ser de 999%, eu também vou ser beneficiado com essa retroação. Isso se aplica tanto no âmbito administrativo quanto judicial, Marcelo? Sem dúvida, se aplica sim. No âmbito judicial, a gente pode pensar, por exemplo, dentro de um processo de execução fiscal, em que um contribuinte está sendo cobrado de uma multa, por exemplo, num valor que houve uma alteração legislativa posterior ao ingresso dessa execução fiscal, por exemplo, e que reduziu essa multa significativamente. Então, o contribuinte, dentro desse processo de execução fiscal, ele pode alegar a aplicação invocar essa retroatividade benigna para ter esse benefício de redução ou até cancelamento da multa. Eu tenho um caso que a gente cuidou no nosso escritório que, por exemplo, um contribuinte estava sendo cobrado numa execução fiscal por multas que chegavam a mais de 200, 300 mil reais e com base numa alteração legislativa, a gente invocou dentro de uma exceção de pré-executividade nessa execução fiscal a questão da retroatividade benigna, porque foi alterada, porque a multa se aplicava um valor, um percentual sobre as operações, de repente ela mudou e foi um valor fixo multiplicado pelas operações. Então uma multa de 200, 300 mil caiu para 500 reais. E aí ele foi beneficiado e aí se conseguiu pagar só os 500 reais e extinguir esse processo de execução fiscal com base nesse instituto. E o fisco, quando há uma redução dessas penalidades, ele aplica isso de forma automática ou o contribuinte tem que tomar alguma providência? Olha, a retroatividade benigna, ela deve ser aplicada de ofício pela autoridade tributária, tanto do Estado, do município, da União Federal. Mas, por vezes, isso não ocorre, seja porque o volume de situações é enorme, né, e não necessariamente aquilo é passível de uma parametrização de sistema, né, como o Marcelo falou, tem execuções fiscais que estão correndo, muitas vezes nem no processo eletrônico digital da justiça, ainda em processo físico. E às vezes muito antigas. Né? Muito antigas, né? Porque, infelizmente, os processos judiciais no Brasil demoram e os processos administrativos também muitas vezes demoram. Então, por vezes, mesmo sendo uma obrigação de ofício da autoridade fiscal, o contribuinte tem que fazer o seu pleito de redução. E muitas vezes a retroatividade benigna não ocorre porque tem uma divergência de interpretação com a autoridade fiscal. Então, por exemplo,
muitas vezes eu não trato de uma pena, não é uma questão simples assim, né? Eu tenho uma multa de 50% que passa a ser de 100%, passa a ser 50%. Muitas vezes isso envolve, por exemplo, uma exclusão, como você mencionou no início, um desenquadramento de um regime fiscal, sociedades uniprofissionais. Por exemplo, eu sou desenquadrado por um determinado motivo, né? Depois aquele motivo deixa de ser considerado ilícito, então, mas a autoridade não considera que seja uma hipótese de aplicação da retroatividade benigna. Então eu tenho que fazer a defesa disso nos autos do processo administrativo ou judicial competente. E quais são, Marcelo, os fundamentos legais para a obrigação do fisco ter de cancelar um débito indevido do contribuinte? A retroatividade benigna aplicada para cancelar essas penalidades, ela tem fundamento principalmente no 149.1 do CTN, que ele trata da obrigação do fisco de fazer a revisão de ofício dos atos de lançamento. Quer dizer, o fisco só pode cobrar aquilo que está estabelecido em lei. A partir do momento que há uma alteração da lei e há também uma lei complementar tributária, que é o CTN, dizendo que então deve retroagir essa lei é que está valendo. Então, a partir do momento que ele não aplica, ele está cobrando mais do que deveria. Então, também tem fundamento no próprio estrita legalidade tributária, né? Não se pode cobrar aquilo que não está em lei. O fundamento também no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da moralidade, né? Não há moralidade para se cobrar mais do que é o devido ou aquilo que é indevido, né? E também a gente pode citar aqui o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e também o próprio Código Penal, logo no início do Código Penal, no seu artigo 2º, ele também estabelece a impossibilidade ou a necessidade, vamos dizer assim, de se aplicar a lei retroativa em termos de penalidade quando ela é mais benéfica para o contribuinte, para o cidadão, né? E é uma garantia, então, constitucional. E falando em Código Penal, nós temos o artigo 316 do Código Penal, que tipifica como crime de excesso de exação a cobrança pela autoridade tributária competente de tributo que sabe ser indevido ou que deveria sabê-lo. Então, e as penas por o agente responsável pelo excesso de exação são maiores do que as de sonegação fiscal. Então veja que o sistema, inclusive penal, ele realmente obriga a autoridade fiscal a proceder com a retificação de ofício. Agora, por vezes a gente tem que defender essa obrigação e o fisco teima. Acontece, vou mencionar alguns casos nesse sentido. E a retroatividade benigna, ela somente se aplica a penalidades. Quando a gente pensa em penalidades, a gente pensa logo em multa, valores a serem pagos, mas existem outros tipos de penalidade, né, como um desenquadramento de um regime fiscal, não é mesmo? Sim. E quando é que a minha pergunta é, quando o fisco muda de entendimento, ou quando tem uma alteração judicial que faz que isso valha para todos, como fica a retroatividade benigna? É uma excelente pergunta e não tem uma resposta fácil, é controversa. Porque, por exemplo, no desenquadramento, né, vou citar aqui um exemplo, o município de São Paulo e outros municípios pelo Brasil desenquadraram aí milhões de empresas, de sociedades uniprofissionais, sociedades de profissão regulamentada, por entenderem que como elas eram constituídas como limitadas, né, isso as expulsaria automaticamente do sistema. Só que isso foi altamente debatido no Judiciário, chegou a ser pacificado no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, e a própria administração, aqui vou citar um exemplo de São Paulo, reconheceu isso mudando uma súmula administrativa. Dizendo, olha, ser limitada não é somente isto, não é o suficiente para desenquadrar o contribuinte da condição de sociedade uniprofissional. Veja, ao constatar, vamos dizer, uma possível irregularidade e classificá-la como um ilícito, ele aplicou uma penalidade. A penalidade qual foi? Você vai ter que pagar mais imposto, vai ter que recolher sobre o faturamento e não valor fixo anual. Na medida em que a própria autoridade reconhece
que esse não é um ato ilícito, é obrigatória a revisão de ofício. Agora, infelizmente, o município de São Paulo não faz isso. Então, as empresas, as sociedades uniprofissionais têm que continuar acionando judicialmente. E não faz isso de forma imoral, porque muitas dessas sociedades, até pelo perfil, né, médico, arquiteto, contador, muito conservador, só os advogados que são, vamos dizer, é óbvio, né, não paga advogado, então ele procura o judiciário com muito mais facilidade. Uhum. Mas esses profissionais, o que eles querem? Eles querem certeza na vida deles. Então, muitas dessas sociedades estão pagando até hoje, em parcelamentos ou sendo executados, o que é um tremendo absurdo, né? Outras situações são, por exemplo, a gente estava aqui conversando antes do programa e lembrando, né, de algumas situações. Por exemplo, existia uma previsão no regulamento do imposto de renda que dizia que se você fosse autuado por faturamento não declarado, né, a cobrança do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, sobre esse faturamento sonegado, ele era feito em apartado dos teus prejuízos fiscais. Quer dizer, você não podia utilizar os prejuízos fiscais. Isso numa época em que não existia a trava de 30% para fazer essa compensação. Só que isso foi alterado posteriormente e se retirou essa penalidade. Quer dizer, então, o CARF, muito sabiamente, ainda na época que se chamava Conselho de Contribuintes, muito sabiamente disse, olha, como isso era uma penalidade, tendo ela sido revogada, então, nos processos em que ainda estava em andamento, quer dizer, não tinha ocorrido a extinção do crédito tributário, que só vai acontecer quando tiver sido pago, né? Se o contribuinte ainda estava discutindo isso administrativamente ou judicialmente, mas administrativamente já o CARF dizia, olha, é o caso de aplicação da retroatividade benigna para permitir o encontro de contas com o prejuízo fiscal e não fazer uma cobrança em apartado. E tem N exemplos, né? Mas falando de decisão judicial, a gente também tem uma outra boa, que é a fixação pelo Supremo de uma situação como lícita, quando é considerada ilícita pelo fisco, ela deveria também ser aplicada de ofício, porque as decisões do Supremo, conforme ele mesmo, a instituição já se manifestou, são uma nova lei, uma nova regra que deve ser também geradora da aplicação retroativa quando vem para beneficiar o contribuinte em relação a penalidades. Agora, falando de um outro assunto que também é polêmico, né? É uma questão que envolve os contribuintes que, quando eles são autuados, eles vão se defender na esfera administrativa e acabam perdendo no CARF por um voto, aquele voto de qualidade, né? Que muito já se falou sobre isso, né? E também houve uma alteração legislativa com relação ao voto de qualidade. Você pode explicar se essa alteração, ela de alguma forma se reflete nesse assunto que nós estamos tratando aqui? É uma questão interessantíssima e se reflete, sim. A gente está falando aqui da Lei 14.689 de 2023. Essa lei, então, ela trouxe de volta para dentro do CARF o voto de qualidade. Então, eu vou explicar como que funciona o voto de qualidade. O CARF, ele é um tribunal misto, né, que metade dos julgadores eles são indicados pela própria fiscalização tributária e metade dos julgadores são indicados pelos órgãos de representação dos contribuintes, né? Então, se tenta ter um julgamento paritário dentro desse tribunal. Mas o que acontece? Tem algumas situações em que há empate, em que metade e metade do outro votam e precisa de um chamado voto de Minerva. Esse é o voto de qualidade. E quem dá o voto de qualidade dentro do CARF? Quem dá o voto de qualidade é a presidência daquela Câmara. Então, teve um empate, o presidente da Câmara vai dar o voto de empate. A questão que é o X da questão, é que o presidente da Câmara é sempre um representante fiscal. Certo. Então, isso acaba gerando, assim, a balança ela fica desequilibrada. Tem um desequilíbrio da balança, porque
normalmente aquele fiscal vai acabar votando favoravelmente ao fisco, né? Sim. Então, se discutiu muito a questão do voto de qualidade. Com a volta do voto de qualidade, então também se tentou trazer dentro dessa legislação nova, em 2023, uma espécie de compensação. Então, o que ficou decidido? Olha, se você teve um julgamento desfavorável, você perdeu o seu processo administrativo pelo voto de qualidade, então você vai ter dois benefícios. Um benefício, na verdade, que é em relação à multa, você vai ter a multa excluída, e outro benefício também que você não vai ter a representação para o Ministério Público para fins penais, né, dos crimes da ordem tributária. Isso até com base no 112, que o Marcelo tinha comentado, que há vamos dizer, há dúvidas, há uma controvérsia dentro da própria administração, porque o CARF faz parte da administração tributária, é um órgão de julgamento paritário. Tanto que empatou, né? Tanto empatou, assim, realmente o julgado empatou. Aí vem um voto de qualidade, na verdade um voto Minerva do fisco, que acaba pendendo a balança para o fisco, mas a dúvida está ali, é meio a meio. Então é razoável que você, nessa situação, se tem dúvida quanto à situação geradora da penalidade, que ela seja excluída com base no 112. Nesse ponto, vamos dizer, a mudança até que foi boa. Muito boa. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, trazendo esse assunto para o nosso podcast de hoje, que é a questão da retroatividade benigna, o mais importante é que a própria lei trouxe expressamente uma retroatividade benigna para esse caso. Então, o que ela disse? Interessante. Para os casos anteriormente já julgados, né, pelo CARF, que estejam nessa mesma situação que o contribuinte perdeu pelo voto de qualidade, ele também vai ter o direito à exclusão dessas penalidades, dessas multas. A única condição imposta foi que é necessário que ainda esse débito esteja ainda pendente de acórdão, de uma decisão do Tribunal Judicial, que no caso na Receita Federal são os TRFs, né? Então, enquanto não tiver um julgamento pelo TRF, essa retroatividade benigna pode ser aplicada. Agora, só vou fazer aqui trazer uma dica para os contadores, que são nossos amigos, que essa mesma legislação também trouxe uma redução de multa significativa, que é a redução da multa qualificada, né? Essa multa qualificada é aquela que é aplicada pelo fisco quando há casos de sonegação, fraude, simulação, e essa multa chega a ser o dobro, então ela chegava a ser 150%. Então, é importante também verificar, porque muitas situações em que há autos de infração com essa exigência de multa de 150%, agora pode se utilizar da retroatividade benigna, para essa lei baixou para 100%. Até com base no que o Supremo já tem decidido, com base em multas confiscatórias, de entender que acima do valor do próprio tributo caracteriza confisco. Então, eles já fizeram uma alteração legislativa, já adequaram, então se aplica a retroatividade benigna também nesse caso. Mas, para fins do CARF, o que interessa aqui é realmente essa questão. Há uma norma que estabelece a aplicação dessa retroatividade, desse benefício para os processos já finalizados também, mas desde que ele ainda esteja pendente de julgamento no TRF. Sim, mas isso me causa um pouco de estranheza, porque e se o contribuinte recorreu já para as instâncias superiores, como o STF, o STJ, ele perde a retroatividade benigna, Pérez? Nesse ponto, a tua estranheza está muito bem colocada, porque esse critério temporal escolhido pela norma me parece manifestamente inconstitucional. Certo. Quer dizer, primeiro, eu não devo ter a penalidade, a norma veio reconhecer, mas, na verdade, isso tem um fundamento de validade no Código Tributário Nacional, que diz que quando há dúvida quanto aos fatos, interpreta-se mais favoravelmente ao contribuinte. Então, parte daí. Aí fixa a lei, o que ela poderia falar? Olha, não tem penalidade se o julgamento foi empatado e desempatado pelo fiscal. Tá. Ótimo. Desde que o teu processo não tenha decisão ainda de segunda instância. Eu não sei qual foi o paralelo, se foi a lei da ficha limpa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Deveria ser, se foi desempatado, não tem multa, acabou.
Ele não fala nem em trânsito em julgado, né? É. Porque já seria discutível, né? Sim. Né? Porque, assim, até a extinção do crédito tributário tem que ser aplicada a retroatividade benigna. Isso foi reconhecido, só que deixaram uma margenzinha ali de discussão, não sei por que motivo, mas me parece nesse ponto inconstitucional, porque viola o princípio da isonomia. Então você imagina uma pessoa que está ali com uma questão no Supremo para ser analisado, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou com recurso pendente, ou que acabou de ter o acórdão há poucos dias proferido, está fazendo outro tipo de recurso, ainda está estudando o que vai fazer, aí vem a norma, poxa, a multa caiu. Oba! Não, mas para nós não vai aplicar porque o acórdão foi ontem. Onde está a isonomia de tratamentos? Qual a diferença deste contribuinte e do outro? Né? Porque inicialmente, quando começou a se discutir, né, a questão do voto de qualidade, a proposta inicial era, olha, não vai haver penalidade desde que você não procure o Poder Judiciário. Era essa a primeira proposta. Ia ser rechaçado, óbvio, né? Porque, imagina, você está limitando o meu acesso ao Poder Judiciário, uma garantia constitucional inafastabilidade da busca da jurisdição. Então, não, mas vamos então colocar um limite na segunda instância. Talvez alguém tenha pensado na lei da ficha limpa para fazer esse paralelo, mas não tem nada a ver, me parece totalmente inconstitucional. E como é que vocês poderiam orientar os contadores em relação a proceder em relação a esse assunto que nós estamos tratando agora? Bom, primeiro, conhecer o cliente, né? Ninguém conhece mais o cliente do que o seu contador. Então, levantar os problemas fiscais que ele tem em andamento e tentar analisar se alguma daquelas situações teve alguma redução de penalidade, alguma exclusão de penalidade, essa questão do desenquadramento mesmo, né? Gera pano para manga até hoje. Então, muitos contadores lá têm ciência que o seu cliente foi desenquadrado, foi penalizado, está pagando até hoje. Nessas situações, ele tem que chamar a atenção do cliente sobre a possibilidade de discutir. Vai ter que procurar um advogado, ou o próprio advogado de confiança da empresa e levantar esse assunto. O que a gente vem aqui nesses podcasts é dizer, o contador tem muito poder na mão, ele tem que se empoderar e para ser um consultor efetivo do cliente, mesmo quando os problemas não podem ser somente reduzidos por ele, e sim por uma equipe multidisciplinar com advogado incluído. Mas ele tem que levantar essa bola porque ele que está mais próximo do cliente. Mas tem alguma legislação, alguma coisa que ele tem que acompanhar mais de perto? A legislação relativa às penalidades dos autos lavrados contra o seu cliente, ou então situações em que não exista um processo administrativo ou judicial formalizado, mas que eventualmente ele possa se aproveitar de uma redução de penalidade. Muitas vezes a empresa não regulariza porque sabe que vai estar submetida a uma penalidade. Então ficar atento. E hoje a gente tem um universo de coisas aí para acompanhar. LinkedIn mesmo, se você ficar o dia inteiro, tem material de muito boa qualidade, de muita gente boa que está sendo divulgado e que chama atenção para essas novidades. Então fica ligado nessas novidades para saber se o cliente pode se aproveitar de alguma coisa. Tem algo também que você queira acrescentar, Marcelo? Não, eu acho que é o que o Perisson disse mesmo. O mais importante, né, além de tudo isso, mas o mais importante é que o contador ele fique atento a essas mudanças legislativas, porque isso é algo que às vezes pode acontecer num determinado momento e falar, poxa, nós temos autos de infração. Esse caso, por exemplo, da multa qualificada, é um caso para vamos verificar todos os nossos autos de infração, já que teve essa mudança, que isso agora a gente já pode se beneficiar e ter uma redução significativa da multa. Outra questão também é a manutenção, a correção da guarda de todos os documentos fiscais da empresa de uma forma correta, para que, se for necessário, ele possa demonstrar boa-fé sempre da empresa nos seus procedimentos. Obrigada, Perisson. Obrigada, Marcelo. E esse foi o Tribicondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber notificações. Até a próxima. Até. Até logo.